Fala pessoal, aqui é Geek Pai na área, Leandro. Aqui é o Matheus Geek Filho. Tivemos um probleminha aqui no áudio, primeira live, ao vivo, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, a gente na que... verdade, nossa primeira live fora do Instagram. Isso, tivemos... no YouTube é a primeira live, né? É. Pessoal, a gente veio agradecer aqui vocês primeiramente, aos 1000 inscritos, ao apoio de todo mundo, ao carinho, às mensagens. Matheus aí, eu estou muito feliz, né, por esse projeto novo. Esse projeto que começou lá atrás, quando ele tinha 3 anos, que ele já falou que ele queria ser youtuber, né? E aí, devagarzinho, a gente foi montando esse projeto. Isso é verdade. Colocando, né, testando no Instagram. E agora a gente chegou aí no YouTube, né? Uhum. E aí, quer falar uma coisa, pessoal? Sim. Bom, teremos um convidado especial. Hoje nós vamos trazer um convidado, Matheus, aqui. É um cara super bacana. Mas não vamos contar. Não vamos contar, mas super conhecido aí. Ele tava com o Reinão ontem fazendo entrevista lá no Jurassic Park. Você acredita? Não era ele. Não era ele? Era um sósia. Não, era o irmão dele que era um sósia. Ah, entendi. Mas assim, e quem é esse cara? Ele é de onde? Ele é o Figuraças, não é do Figuraças? Então, pessoal, a gente vai apresentar para vocês aí agora o Pernizila do Figuraças. Fala, meu amigo. Agora sim. Ele, do Figuraças. O Matheus preparou um para ele, né? Fala, Pernizila! Não é assim que você tinha preparado para ele? Sim. Tem que ter o dedinho, Tá. assim, ó, Tá girando. acompanhando os áudios aí. Pernizila, agradecer que você aceitou o nosso convite. É. Foi bacana aí, Matheus ficou super feliz. Sim. Só não vai dar para chacoalhar a mão igual na Iron, né? Assim. O bom, né? Porque começou do Né? E aí, a casa levar seu braço embora, não é isso? Então tá bom. Pergunta pra ele de He-Man. Esse cara aí é o cara que mais manja de He-Man. Tá, vou fazer a primeira pergunta. Você já vai começar com a primeira pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Será? Lá. Então vai. Você acha qual espada mais grande? Maior do He-Man? Eu vou falar de três versões. Tem 3 versões? 3 versões e você vai me responder. Você é o cara do He-Man? Não, tô vendo, né? O He-Man, o primeiro, o desenho que tinha as versões e tal. O Revelation. Não, o He-Man dos anos 80, é isso? He-Man dos anos 80. O Revelation. De 2020. Ah, legal. E Mestres do Universo de 2021. E nós temos mais. Ah, legal. Será que ele conhece esses novos aí? Será? Vou te falar. Vai, Pernizila, me responde. Vou te falar responder. Perguntar você. A espada, a maior espada. Vocês estão me escutando? Desse. Agora sim. A maior espada dos 3 é a espada do Revelation. Bom. Então, é a do Revelation. O desenho que foi feito, ela é um pouco maior que a espada dos anos 80, do primeiro desenho. E depois, por último, vem a espadinha do animação CGI. Não. De 2022, né? Isso é o desenho, né? É o que a gente chama de CGI, porque o Revelation foi 2021. Ah, tá. Aí o outro é de 2022, é isso. Mas eu vou falar um negócio. Eu não tava falando de altura, eu tava falando de largura. De largura, primeiro vem esse de 2022, que é o... que respondeu o que você queria. Né? É o He-Man de perninha curta, de Johnny Bravo, de ombro largo. Só o cambite, só os cambitinhos. E tem um outro He-Man que você tem que assistir depois, que é o de 2002, que ele tem uma espada muito parecida com essa do desenho de 2022. É outro He-Man, são 4. Tá vendo? Falei pra você estudar hoje, mano. Falei, eu estudo que o cara sabe tudo, hein? Bom, Pernizila, se apresenta aí, conta um pouquinho da história aí. Pessoal, Mas antes... Bom, não é desse que eu descobri.
Eu sei qual é. Eu não manjo de He-Man, mas eu sei. É o do Mestres do Universo. Esse sim. Fica desse tamanho a espada. Quando ele fica com poder parecendo Thor, quando ele fez a árvore com as crianças, que saiu todo amarelo. Eu lembro disso aí, eu lembro. Agora deixa o tio Pernizila vai se apresentar aí, tá bom? Beleza? Vou deixar. Meninas, boa noite, obrigado pelo convite. Espero que eu não derrube já a primeira live de vocês no YouTube, porque vocês têm que trazer convidados melhores, viu, Matheus? Porque eu não sou um bom convidado. Geralmente eu derrubo as lives das pessoas, viu? Não falei nada, você é um excelente convidado, fala aí. Não fala assim com você mesmo. Você é ótimo. Obrigado, Matheus. De nada. Bom, depois eu vou colocar você em contato com a minha esposa, tá, Matheus? Pra você falar isso pra ela, que eu sou ótimo. Fazer um comercial, né? Fazer elogio do tio Pernizila, né? Pra esposa dele. Pra ela não ficar brava com aquele irmão dele que foi lá, entendeu? Meu irmão gêmeo. Só a gente que sabe. E aí, conta pra nós, Pernizila, a sua coleção, como começou, conta um pouquinho dessa história aí, que é bem longa, né? Você mandou, acho que daqui a pouco vamos passar as suas fotos aí. O seu foco é He-Man mesmo? O que é a sua paixão mesmo? Eu vi que você tem bastante Tartaruga Ninja também, né? Tem até Chapolin que eu tô vendo na foto. Tem um Chapolin ali. E o Chaves? O Chaves eu não tô vendo. Mas eu tô vendo São Madruga. Deixa eu te falar. Achei o Funko. Mas eu sempre gostei de muita coisa, e esse é um problema, porque quando você gosta de muitas coisas, você tende a acumular mais coisas e tende, às vezes, a ter problemas de espaço e financeiro. Por outro lado, como eu gosto de muita... Aí, tem esse problema aí também, né, Matheus? Parece, né? De espaço e financeiro, né? Eles também têm. É que vocês são ricos aí. Aí, como eu gosto de muita coisa, o lado positivo é que eu também estou sempre pulando de um gosto para outro. Então, quando eu não consigo comprar uma figura que eu quero, uma estátua, eu compro uma outra coisa, uma outra figura, compro um quadrinho, que eu gosto muito de ler. Mas a paixão, assim, apesar de ter diversas paixões, a minha maior paixão sempre foi He-Man e os Mestres do Universo. Então, quando eu era um pouquinho mais novo que o Matheus, eu lembro até hoje da cena, eu assistindo no sofá, lembro da situação onde eu morava, a cor do sofá e tudo, lembro da chamada, e foi um negócio assim à primeira vista, porque até aquele momento eu gostava de assistir desenho animado, mas não me pegava tão forte como o He-Man e os Mestres do Universo. E os bonecos também tinha uma outra situação que eu via muito G.I. Joe, que eram bonecos pequenininhos, de 3 e 3/4 de polegada, e de repente você vê o He-Man, que era um boneco muito maior. E você tem boneco daquela época? Tenho daquela época, mas não são mais os meus. Os meus, no final, o que aconteceu, você acaba crescendo um pouco mais, isso deve acontecer um dia, talvez, com o Matheus e tudo, e a tua família, a sociedade fala, você é muito velho para brincar agora com boneco, a gente vai dar suas figuras para o seu primo mais novo, para isso e aquilo, e um belo dia você chega em casa e não tem mais nada. Então, parte da história da coleção tem a ver também de... Então, parte do meu negócio de colecionar é recuperar, às vezes, coisas, não aquelas versões antigas, mas talvez relançamento de coisas que eu gostava na infância e no passado, né? Mas He-Man e os Mestres do Universo, sem dúvida, tem uma história bem forte na minha vida, tanto pessoal quanto do desenho animado. Você sabe que o Matheus, ele tem Patrulha Canina. Patrulha Canina dele assim. E aí ele doa, a gente faz muito revezamento. Chega no Natal, ele faz a troca do que ele não está usando e tal, mas
Patrulha Canina tá lá e eu acredito que esse seja o brinquedo que ele vai levar até ele tá velhinho lá. Então, assim, a ideia é realmente não doar para não passar por isso, porque é o que eu mais ouço, né? Ah, eu tinha, mas me tomaram, me doaram, eu quebrei, joguei fora. Meu pai falou que era tranqueira, mandou jogar fora. Na verdade, eu até outro dia falei que era, e aí minha esposa falou, não, vai guardar que... E assim, ele tem guardado Patrulha Canina, ele tem todos da Patrulha Canina. É que assim, não dá pra ter todos, né? Porque como no colecionável, Patrulha Canina também dá uma bagunçada, porque todo ano lança 15 novos, o carro, o Chase, o carro, agora o cara voa, agora ele mergulha, mas ele tem o Patrulha Canina. E ele gosta bastante, né? Fala aí que você gosta. Ele gosta de muita coisa antiga, é muito impressionante, porque às vezes ele conhece mais que eu. Ele fala, tá falando, não, mas olha, foi assim, então, mas de onde ele tirou isso? Aí você vai ver, você vai olhar lá, não. Ele conhece, gosta de Tartaruga Ninja, de Volta pro Futuro, gosta de He-Man, Thundercats. E assiste. Não, outro dia eu cheguei, ele tava sozinho e tal, tava mexendo no YouTube, daqui a pouco ele tava assistindo o He-Man dos anos 80, lá sozinho. Assiste. Esses novos, ele já assistiu todos. De Volta pro Futuro, ele que pediu pra assistir. Aí, assim, no 2 a gente parou no meio lá, porque, assim, naquela época a gente podia, né? Agora não tanto. Então teve que dar uma cortada lá, porque a mulher tava fumando 50 cigarros lá, a mãe dele lá no passado, lá, e falou, opa, vamos dar. Mas ele assiste. Ele gosta de assistir, de sentar e falar, não, vou assistir até o final, vou brincar, cara, assim. E a moça da limpeza não pode nem mexer nos bonecos. Ele que tem que limpar. Ninguém põe a mão, não, cara. Dele, ele cuida direito. Ninguém põe. Isso é diferente, sabe por quê? Porque na geração dele, eu vejo pelos meus sobrinhos, tudo, não que é uma geração melhor ou pior, mas os apegos são outros, né? Então, eu na idade dele brincava muito na rua, tinha muito mais atividades físicas, tinha a questão de brincar com os bonecos. E eu vejo as pessoas, as crianças com a idade do Matheus, hoje em dia é uma geração, não melhor ou pior, mas é diferente porque está muito atrelada ao digital. Então, eu tive videogame na infância, mas foi um pouco depois, ainda foi com 9 anos, alguma coisa assim. Então, hoje, eu encontro pego crianças, meus sobrinhos, outros, eles até brincam um pouco, mas a concentração no assunto é muito pequena, né? Não, você quer, assim, a gente tinha problema com tela com ele, a gente tinha problema com tela, como todo pai tem. E ele ganhou um Lego. E aí, hoje em dia, os pais perguntam para ele, mas meu filho, eu dou Lego para ele não dá atenção. Ele não dá atenção porque você joga o Lego na mão dele. Você tem que dar o Lego e ficar montando com ele. No quarto Lego aí, que eu já não tava ficando maluco, já de tanto furar meu pé, porque eu nunca tive Lego. Né? Cara, ele largou a televisão. Então, assim, o negócio dele é Lego. Ele ganhou recentemente um videogame, um PS5. Pergunta quantas vezes ele jogou. Cara, tem, sei lá, 2, 3 meses, ele jogou 3, 4 vezes, ele larga e vai montar Lego. E vai brincar com os bonequinhos. E ele coleciona qualquer coisa. Coleção do McDonald's. Nossa, ele quer coleção do McDonald's. E guarda, ninguém põe a mão. É isso. Qualquer coisa ele coleciona. Então, tem o digital? Tem. Tanto que a gente está no YouTube, né? Mas a gente procura aproveitar o digital. Por exemplo, tem um programa que passa no YouTube que é Numberblocks. Numberblocks ensina inglês e ensina a fazer conta. Cara, ele ficava vendo Numberblocks, quer dizer, fazer do digital com que seja alguma coisa que tenha utilidade. Né? Na verdade, eu queria, só queria saber conta. Eu não queria saber falar inglês. Daí você baixou a HBO Max e eu consegui achar. E tava em português. Então, assim, ele gosta de criar, ele gosta de desenhar, ele faz desenho, ele vende os desenhos dele, $10. Faz um desenho de $10. O desenho dele é em dólar. O desenho dele é em dólar. Mas ele desenha, o negócio dele é lúdico. Mas, Leandro, tem uma outra situação que é positiva desse lado, que você não consegue medir o positivo e o negativo muitas vezes. Mas se eu pensar, boa parte do que eu falo em inglês, você vê, eu viajei, estudei fora, tinha aula de inglês, mas eu tenho certeza que boa parte do que eu aprendi em inglês foi jogando videogame. Foi jogando, tentando entender o jogo. E eu lembro que
que eu não sabia, às vezes perguntava para meu pai, para alguém, as palavras, naquela época você tinha que procurar no dicionário. Então, certamente, boa parte do meu desenvolvimento de idioma e outras coisas foi por causa de algum hobby ou algum gosto, assim como ele. Então, a vantagem é que a vantagem e a desvantagem é que a geração dele, diferente da nossa, talvez eu seja um pouco mais velho que você, mas é que a gente tinha um canal de TV, 2 no máximo, tinha esse brinquedo que todo mundo tinha. Essa geração nova tem muita coisa, é muita possibilidade. Imagina quantos filmes, séries, coleções. Então, eu sempre fico pensando se quando o Matheus ou as outras crianças, meus sobrinhos crescerem, eles realmente vão ter esse sentimento de nostalgia que a gente tem, porque o tempo de exposição é muito pequeno. A gente lembra de Caverna do Dragão, eram, sei lá, 20 e poucos episódios, mas pareciam que eram 100 episódios. Você sabe que eu comento assim, ó. Hoje as pessoas falam muito da tela, mas eu claro que não faz bem tela, óbvio, né? Quem sou eu para falar, porque existe estudo sobre isso. Mas eu me pergunto em casa várias vezes. A pergunta que eu faço é, será que se a gente na nossa época tivesse tela e não tivesse nada para fazer, a gente também não ia querer ficar na tela? Porque assim, eu estudava de manhã, eu saía 10 para meio-dia, e o último desenho começava meio-dia 20, acho que meio-dia, alguma coisa assim. Eu saía correndo, desesperado, para poder assistir o último desenho, porque eu estudava de manhã, e quem estudava à tarde era privilegiado, porque só tinha desenho de manhã, ou assistia no sábado. Hoje não, hoje eles assistem a hora que ele quer, da onde tiver, no momento que desenhos tem? Quantos desenhos? Na escola, a gente comentava sobre o mesmo desenho todo mundo. Hoje em dia tem uma possibilidade enorme de animação e coisas. Então, fico sempre pensando, talvez ele vai ter a nostalgia de estar com o pai, de estar com o Leandro fazendo vídeo, fazendo coisa, mas tem coisas que talvez não tenha tanta nostalgia como a gente tem, porque a exposição é muito menor e as possibilidades são muito maiores. Muita coisa. Manda aí. O que você vai perguntar, Marcos? Deixa eu ver. Você ia perguntar do Pernizila, do nome Pernizila, lembra disso? Pernizila não vem de perna de gorila, não. Não vem, não, mano. Pergunta aí pra ele, onde vem? Faz a pergunta. Se você é o Alessandro, por que você não deixa o seu nome como Alessandro, só o apelido seja Pernizila? Na verdade, o nome é Alessandro e o apelido mudo. é... Não entendi. Vocês estão me ouvindo? Tá mudo. Tá me ouvindo? Peraí, Vocês me ouvem? Nosso editor fez uma coisa errada, eu acho. Eu não sei. Voltou. O editor pisou na bola. Pessoal, pedir desculpa aí pelos travamentos, tá bom? Aproveitando, antes dele responder o porquê do Pernizila, o pessoal lá na Iron Pernizila tem o Vera, né? Aqui a gente tem o Tom, o nosso produtor é o Tom Holland brasileiro, cara. Quer ver? Se apresenta aí, Lucas, se apresenta aí pro pessoal te ver, te conhecer, pra ver se passa como Tom Holland aí. E já fala do cupom aí. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Lucas. Primeiramente, pedir desculpa aí pelos travamentos. Nossa primeira live ainda não estamos sabendo identificar o porquê, né, dos travamentos. Mas nas próximas vai melhorar e a gente está gravando a live e vai postar aí o vídeo melhor qualidade para todo mundo ver depois, quem não conseguir assistir agora. Beleza? Bom, muito prazer, eu sou o Lucas. O Leandro fala que eu pareço o Homem-Aranha aí, né? A galera fala. Você, na verdade, é o Homem-Aranha, né? É o sonho dele. Fala para eles, Lucas, do sorteio que vai rolar aí, como que vai funcionar. Claro. Vamos falar aqui do sorteio. Galera, vai rolar um sorteio aqui. Queria explicar para vocês. Não sei se vai dar muito certo por conta dos travamentos aí, né? Mas o sorteio é o seguinte. Deixa eu colocar aqui na publicação. A gente tinha colocado algumas regrinhas que ele só ia valer ao vivo aqui. Quem estivesse com a gente ao vivo na live ia correr lá no Instagram, no último post do Geek Pai Geek Filho, e comentar lá a palavra que o nosso convidado Pernizila falar aqui.
ele vai falar uma palavra-chave aqui. E aí, todo mundo que for lá e comentar essa palavra, a gente vai fazer um sorteio depois para ver quem vai ganhar o Minicô e o kit do Geek Party. Então, Pernizila, se você puder, por favor, nos dizer uma palavra-chave aí, para a galera comentar. Pode ser lá. qualquer nome. Pode ser qualquer palavra. Qualquer coisa. É. Então, a palavra vai ser o nome do maior vilão que existe, que é o esqueleto. Então, a palavra é esqueleto. Meu pai tinha falado que essa palavra-chave. Eu não combinei. Ele não combinou e do nada. Você que falou isso, eu não entendi foi nada. É porque ele é um fanzaço do esqueleto. Ele já vai falar sobre isso. Eu sei. Vamos esperar ele responder primeiro sobre o Pernizila, que você perguntou. Galera, rapidinho. Tá aí na tela a foto oficial do sorteio, tá bom? O link do Instagram é lá no Instagram que tem que comentar, tá? Não é aqui no YouTube. Corre lá no Instagram e comenta esqueleto nesta foto, que é a última foto que foi postada. Beleza? E aí a gente vai fazer o sorteio para ver quem vai ganhar. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acabei de falar isso. Agora Qual que é a deixa eu pergunta? falar sobre Qual que é a Pernizila, pergunta? né? É sobre Pernizila, não é isso? Isso aí. Por que Pernizila e não Alessandro, né? O nome é Alessandro. O problema é que o apelido é Pernizila, porque quando eu entrei, quando eu comecei a colecionar figuras, eu entrei num grupo de colecionadores, que era um fórum, e eu não tinha, já tinha mais de um Alessandro, e eu não conseguia entrar com o meu nome. Então eu coloquei esse nome, que é Pernizila, que foi uma música que eu fiz há muitos anos atrás sobre um pernilongo, que depois de um pulo radioativo, vira um pernilongo gigante, que nem o Godzilla. E aí ficou o Pernizila. Aí, explicado? Pernizila é um pernilongo grandão que solta um pum bem fedido e mata todo mundo. Esse é o pernilongo. Radioativo. Ele fica Mata enorme, todo fica- mundo. Não fala, então tá bom. E Pernizila, e Eu vou falar. o que você vai falar? Fala aí. Parece eu. Quando meus pais dizem, Você também faz uns radioativos? Não, mas ninguém precisa saber, né? Pernizila, e figuraças vem de onde? figurinhas figuraças, mais uma live. Mais uma live para o nosso canal. Eu, quando entrei nessa história do colecionismo, eu estava num fórum e alguém, na época não tinha praticamente o YouTube. Eu acho que o único canal que eu lembro, entre poucos, que fazia material de vídeo naquela época, por uma questão técnica, era o Omelete. E aí me chamaram para participar de um podcast, que é como se fosse um programa de rádio, e a gente ficava discutindo sobre as coisas. E esse podcast acabou depois virando um videocast. Era um canal que chamava MDAcast. Quando a gente conheceu o Renan, na verdade já conhecia, mas quando a gente começou a fazer vídeo, virou Toy Quest. E um belo dia eu acabei saindo desse canal, eu, o pessoal de São Paulo, a Luciana, o Zório, o Ari. E a gente, eu não ia mais fazer vídeo, não queria mais fazer nada. E aí surgiu uma situação onde o Renan precisava fazer um vídeo, a primeira versão, 1:4 da Iron Studios, e a gente teve que fazer, eu falei, vai ter que ter um canal. E a gente usou o nome Figuraças, era o nome de uma loja virtual que o Zório tinha para vender figuras usadas. Que legal. Ele tinha uma loja que chamava Figuraças, aliás, eu comprei as primeiras figuras da coleção, comprei com ele. E como já tinha o nome e a gente não conseguia bolar um nome melhor, vamos usar esse do Zório mesmo. E ficou. Esse ano completaram. Agora tem 8 anos e meio de figuraça.
Mas aí você falou que comprava do Zóio, e assim, antes do Renan trazer, o que você colecionava? Sempre foi articulado? Porque eu vejo que o seu forte mesmo você gosta de articulado, né? Parte da minha nostalgia está muito atrelada ao boneco, ao articulado. Então, o começo da coleção, o recomeço, hoje velho, com 26 anos, começou com uma linha da Mattel que chamava DC Super Heroes e Marvel Legends, que era da Hasbro, que ainda tem hoje. Na verdade, a Marvel Legends naquela época era falada Toy Biz. E aí a Hasbro continua até hoje com essa linha que chama Marvel Legends. Então, muitas pessoas com quem a gente conversa, que participam do canal, que são convidados, começaram e até hoje colecionam Marvel Legends. Porque Marvel Legends, para quem gosta de quadrinho, é a linha... a maior linha que tem de personagens da Marvel, que é personagens, inclusive buchas, versões diferentes. Então, eu comecei... Figuraça. Deixa eu falar. O Renan, naquela época, já tinha a Pise, mas praticamente a Pise era uma importadora muito pequena. O Ari chegou a conhecer o Renan quando a Pise se resumia a um armarinho. A Pise ele abria o armarinho e falava assim: o que você quer aqui? Essa era a Pise no começo. E o Renan, eu conheci ele num desses podcasts que eu falei: puxa, vamos chamar alguém que importa isso, né? Alguém que traz para o Brasil. E aí, um belo dia, o Renan, alguém fez a ponte, porque ele atendia algumas lojas, pequenas ainda, e ele participou e daí para frente a gente começou a se encontrar mais vezes. Legal, que bacana. Quer dizer, já tem 20 anos isso aí para mais. 2006, o podcast talvez 2007 ou 2008, então estamos falando, se fosse 2018, 10 anos, estamos falando de 15 anos. A minha primeira peça eu comprei numa loja que ficava no Shopping Light, lá no Viaduto do Chá. Tinha uma loja lá que vendia só peças, eu nem sei te falar do que era, se é de gesso, do que é, umas peças rígidas lá. E aí, cara, assim, 2000, 2002 eu comprei algumas peças lá e depois parei de colecionar, não sabia, não conhecia. Até que eu vi uma peça da Iron, uma cliente minha falou da peça, custava R$300 na época, eu falei, nossa, que caro, nem sabia do que. Mas era nebulosa. Era nébula, nem sabia de onde ia me enfiar, né? E comecei a comprar alguma coisa da China e tal, mas a nossa coleção mesmo começou em 2018, 2019, aí na pandemia as coisas deram uma complicada, que eu acho como para todo mundo, né? Todo mundo aí deu uma bagunçada, né? Mas a gente também coleciona faz bastante tempo. Pergunta, você vai perguntar. Bom, a Hasbro, falando nela, eu lembrou de um negócio. Que negócio? Saindo do Geek Pai Geek Filho, que é a gráfica onde a gente... Não. Saindo do Geek Pai Geek Filho... Na sua empresa, você foi ficar lendário. A gente já atendeu a Hasbro, sim. A Hasbro já foi um cliente do papai já. Mas a gente não tem Hasbro, né? Mas o tio tem bastante Hasbro. Ele coleciona muito Hasbro, você viu? E esqueleto? Esqueleto eu tenho muito. Mas desde sempre, assim, foi um negócio de criança? O esqueleto tem... Bom, primeiro, eu lembro muito da minha avó. Meu primeiro boneco que eu lembro de ter brincado muito... Foi minha avó que deu, e foi um esqueleto que não era nem um esqueleto da Mattel. A Mattel não tinha chegado no Brasil ainda e a Estrela não estava produzindo ainda aqui no Brasil. Mas já tinha, eu já estava assistindo o desenho animado e tal, etc. E aí acabou de uma empresa que chamava Model Train, que era de um português que veio morar no Brasil, e fazia isso em símbolo. Isso e Star Wars. Então... O esqueleto tem não só pelo personagem que eu gosto, mas tem uma memória muito forte da minha avó, exatamente porque minha avó fazia tudo que eu queria, que eu gostava. E uma das coisas foi exatamente comprar esse primeiro esqueleto, que não é, né? É um esqueleto cabrito, vamos dizer. É um esqueleto não oficial de chumbo, imagina, um veneno. É um veneno ali. E... Veneno hoje, né?
O meu foi destruído, brincando, porque era bem quebradiço. E alguns anos atrás, um colecionador tinha um. Isso hoje é raro pra caramba. Aqui a gente não dá muito valor no Brasil, mas lá fora é muito raro esse esqueleto, apesar de ser tosco, tal, etc. Mas eu tenho ele aqui, não é o que eu brinquei, mas eu tenho ele aqui. Foi o primeiro esqueleto que eu tive. Então hoje eu tenho, sei lá, a última vez que eu contei, eu acho que tem mais de 40 figuras do esqueleto diferentes. Né? Caramba! Você cataloga os seus bonecos? Não. Não, eu acho muito gourmet isso. Eu sou aquele colecionador raiz, eu gosto disso. Meu negócio não está relacionado à quantidade, o preço, está relacionado à questão do tato mesmo, de ter um negócio, de contar a história, de relembrar a história. Então, mas você não tem ideia de quantos colecionáveis você tem? Toda vez que o Ari Borracha vem aqui em casa, eu falo, puxa, eu acho que agora tem uns 100. Ele falou, pô, já tem caramba, já tem mais de 500 aí, cara. Tem mais de 500, pô. 100 na primeira foto. Diz o Ari que são mais de 500, eu nunca contei. Então, eu vou com o Ari, Se eu der um giro rápido, você vê. É que aqui vai desfocar, mas... Não, tem 100, só tem uma prateleira aí dessa aí, uma coluna. E esse é um lado, porque agora tem um outro lado também, né? Então... Você tá fazendo outro cantinho, né? Eu tô fazendo... Tá fazendo um cantinho do esqueleto, né? É o cantinho do esqueleto. Eu tô fazendo aos poucos, porque quando me sobra um tempinho no final do dia de trabalho, aí eu monto mais um móvel, passo o fio. Então eu tenho feito isso bem devagar, porque as coisas estão meio não turbulentas, mas eu estou um pouco mais complicado com horários e trabalho nos últimos dias. Então, também. Mas isso é curtição, né? Eu estou afim de fazer, tal, etc. Aí eu faço um vídeo aqui no canal, ou mexo um pouquinho aqui, ou, sei lá, leio um pouquinho. Eu gosto de fazer, eu sou bem roda presa. É porque você coleciona quadrinho também, né? E lê, né? Então, não é nem de colecionar quadrinho, mas eu gosto muito de ler quadrinho, especialmente. E boa parte dos personagens que eu tenho na prateleira tem a ver com os quadrinhos também, de ter lido, de ter gostado, de conhecer a história. Então, para mim, o colecionar tem a questão pessoal, da nostalgia, tem a questão dos quadrinhos, tem a questão de assistir o desenho animado, hoje em dia tem a questão dos filmes, às vezes tem a questão dos jogos. Então, eu acho que quando você junta tudo isso, consegue ter uma peça daquilo ali, tem muito mais valor, né? Legal. Muito bacana. E esse esqueleto que chegou, o último aí, que é o grandão aí, esse é o seu, aquele que tá na porta da Iron, sabe? Aquela que é o busto, sabe? Que você morre de medo. Esse aí é o seu esqueleto, o mestre mesmo? Esse é o cara? Cada um tem uma história. Não pelo valor, mas assim... Ele representa ali o esqueleto mesmo, assim. É algo impressionante. É o esqueleto da vida real. Ele é 1 para 1, ele tem o tamanho real. É um busto do tamanho real. Tá. Mas parece chavão falar isso, mas cada figura aqui tem uma história diferente. Então, sei lá, esse esqueleto, certamente, no visual, na hora que bate o olho, a moça que vem auxiliar aqui na limpeza em casa ficou demorou um mês para ela começar a voltar aqui. Ela fugiu, ela não queria voltar mais. E aí... Não. É sério. Então... Não, fica imaginando um desse à noite, você vai acender a luz, você não acende, só acende mano, sai correndo mesmo, cara. E o pior é que tem algumas figuras, estátua pouco, mas articuladas que brilham também, que tem a questão de fluorescência. Então, às vezes você apaga a luz, tem uma série de pontos brilhantes aí que cria um problema para quem
tem medo de fantasmas, essas coisas, aí cria um problema muito Ah, grande. não, mano. A mulher chega e vê um negócio desse aí, ela corre mesmo. Dá minhas contas aí que eu tô indo embora. Então, mas esse aqui, apesar de ser visualmente grande, de chamar atenção, tem, vamos falar assim, emocionalmente, ele não tem o mesmo apego de outras que eu ganhei numa situação especial, que eu comprei numa situação especial, que eu tive dificuldades de arrumar, ou que são mais parecidas com o desenho animado. Então, cada caso é um caso engraçado. Por que você acha que esse grande não é parecido com desenho animado? Não, se você pegar o desenho dos anos 80, Filmation, Tá. não tem Porque qualquer o rosto é semelhança. mais amarelo, né? Tá. Pode falar. Manda bala aí. Eu tô vendo que você tem o quadro, a foto do He-Man do papel da Iron, né? Eu tô conseguindo ver o quadro ali. Você tem isso também, né? Eu tenho. E dei pro meu pai uns dias atrás. Tá guardado lá. Você vai pedir de volta, eu vou devolver. Você deu ou vendeu por $10 para ele? Esse você não vendeu, você deu, né? Vacilou, tá vendo? Ó o tio dando ideia aí. Depois eu vou mandar a conta pra ele. Mas se você for te digo, Leandro, você vê, aquilo ali tem um valor financeiro. Tem as estátuas da Sideshow aqui que tem um valor financeiro. Mas tem coisas que você que não está relacionado ao dinheiro. Se eu pegar isso aqui eu ganhei outro dia do Ari. É de criança, é um brinquedo. Mas, puta, foi o Ari que foi, me deu numa situação engraçada e tal. Então, a questão é, emocionalmente falando, talvez eu tenha uma identidade emocional muito maior que isso aqui do que com aquilo ali que eu comprei. É que assim, aquele realmente, como você falou, impressiona. Pra quem não conhece, impressiona, né? Você bate o olho. Quando eu vi essa peça aí lá na Iron, eu falei, que negócio maluco é esse? Assim, né? Não acreditei quando eu vi. E agora vem o He-Man mesmo, né? Não sei se você já viu. Eu já vi, mas não só ele, mas tem o aquático também. Mas aí já, de novo, eu gosto do He-Man, tudo, mas essa é uma situação, assim, esse busto veio também numa situação muito especial, porque é aquilo que eu falei, eu tenho um apego muito grande ao personagem, à situação de vida, então, e é um negócio que ocupa muito espaço, então não é algo que eu falei, uma coleção de bustos. Então, e também teve uma situação especial quando eu fui lá na Concept, sei lá, tinha alguém que fez, falou assim, se o Supervisina não pegar, vou comprar 2 e tal. É um cara que estava esnobando e tal. E eu fiz uma brincadeira e acabei pegando também. Tinha outras, mas eu acabei comprando também só para deixar o cara sem errado. Tá bom. Vai ficar, não vai ter nenhum, né? 2, vai ter nenhum, né? Porque o cara falou assim, então se o Penizina não pegar, eu vou falar pra ele que se não vier pegar, eu vou pegar agora. Aí tá bom. Aí eu fui lá, levei em dinheiro, falei, Paulo, eu não quero pegar hoje, eu pego um dia que eu puder, ou você leva em casa. Ele trouxe aqui em casa. Acho que você comentou em algum vídeo, alguma coisa assim. E tinha mais um da Limited Edition, eu liguei pro Tadeu falou, vou comprar o da Limited Edition, não vai ter mais nenhum. Aí a Pizzi foi lá e trouxe mais. Eu vi, você acha que chegou agora, né? Mas são bonitos, cara, são bonitos, assim. Eu gosto bastante. A Tila, que chegou lá. Vai ser o que você falou, peça grande é bem complicado, porque toma muito espaço, né? Toma espaço, você tem que ter uma série de cuidados. Quando você tem algo caro, quando quebra, pensa alguma coisa, existe você fica chateado pra caramba. Para quem tem, eu tenho o Matheus aí, mas eu vou falar, eu ia usar um outro termo, mas vou usar um termo mirim. Eu tenho mão de alface, então a mão é meio mole, então tem uma deixa cair isso aqui, então. Mas você sabe que assim, eu já aconteceu com algumas peças minhas e raramente o Matheus quebra uma peça, raro. É muito mais fácil eu quebrar do que ele, muito mais fácil, cara. Assim. É muito mais fácil assim. Agora, a gente começou com 1 para 10, é a coleção que eu mais gosto, mas aí começamos com as maiores, mas assim, eu me achei na 1 para 6. Depois de um tempo, eu entendi que a 1 para 6, que não é nem 1 para 10, nem 1 para 4, nem 1 para 3, ali ela está intermediária, agrada e não ocupa tanto espaço, porque realmente o espaço é um problema. O espaço esse é o problema, né? o espaço. Isso aí. E o Matheus toma nos minicô, né? Sim. Falando em minicô,
Agora a gente vai revelar. Ah, é verdade. Você quer falar o que vai ser no sorteio? Uhum. Vai ter então tá sorteio? bom. Então eu quero. Se vai ter sorteio, eu quero participar. Eu posso participar, Matheus? Eu tô de fora desse aí. Pode, né? Convidado, ele é convidado, né? Você Então- pode, mas tem que fazer 3. Se você não fez 3 coisas que a gente tinha feito nosso primeiro sorteio, que foi no da Capitã Marvel, vai ser a mesma coisa. Não, desculpa, eu me perdi aí na conversa. Que 3 coisas. Tem umas regrinhas lá, é só tem que colocar o nome. O tio já sabe de todo mundo. Tá Não, vendo? mas tinha antes, na primeira live, tinha 3 regrinhas que eram as principais. Ah, eu não lembro. Você lembra? Mas de eu cabeça? lembro. Ah, então vai, então manda bala aí. Tem que seguir a gente no Instagram e no YouTube. Tá, entendi. Agora tem que ser os 2. Aham. Tem que assistir 4 vídeos nossos. Nossa, 4 vídeos. É, Entendi. pode ser 10 no Instagram e 10 no YouTube. Não, essa foi a segunda regra. Aham. E a terceira é se divertir. Ah, se divertir a terceira regra, entendi. Então é o seguinte, ó. Essas regras ficam pro próximo sorteio, que nesse aqui já tem umas regras lá já no Instagram bonitinho. Depois só vai conta pra você quais são as regras, tá bom? Mas é comentar a palavra-chave que o tio falou lá, a palavra secreta, entendeu? E aí o tio Lucas vai cuidar do resto. Na verdade, não era pra ser assim. Bom, É que aqui no YouTube é diferente. não, Não. mas e se desse 30 minutos para eles escreverem alguma coisa e depois que acabar o tempo, se algum deles tiver escrito a palavra que Ele já falou a palavra. Qual é a palavra? que ele ia falar, esqueleto, Esqueleto. Ó. Aí já tá concorrendo, né? não, mas daí vai ganhar. Não vai ganhar, tem que concorrer. Se todo mundo ganhar, você vai ter que falar com o Renan lá pra te dar minicu, porque você não vai dar conta. Qual que é a palavra, Matheus? Qual é a palavra-chave? Esqueleto. Ah, boa. E onde eu tenho que escrever esqueleto para ganhar? Instagram. A foto. No Instagram, na foto. A foto oficial. Na foto oficial, mas tem que escrever certo. Ah, porque tem mais essa, né? Se Tem- escrever esqueleto errado, como é que faz? eu sei como escreve. Como é que se escreve esqueleto? Parece que não é, mas se pesquisar no device ali no Google, vai aparecer. Ah, ele vai explicar, né? Entendi. Você não sabe soletrar? Eu sei. Então vai. SHE, Como é que é? SHE, Não, SK. SKE, E, SKI, SQ, Lê. LE, Hã? TO. Ó, hein? Parabéns, hein? Tá bom digitado, hein? Nossa, a professora vai adorar, hein? Vamos lá, hein? Porque em português ele se chama esqueleto. Em inglês ele se chama esqueleto. Skeletons. Como é que é? Skeletons. Skeleton. Olha, tá vendo? Tá aprendendo mais, hein? Daqui a pouco eu não vou nem saber. Você vai fazer live direto sozinho, né? É. Lucas, quer falar? Pessoal, desculpa interromper aqui. Como nós estamos com muitos probleminhas de travamento na live, não sabemos ainda se é pela internet, alguma coisa, vamos investigar, né, com a nossa primeira. Não vai dar para fazer o sorteio, eu queria falar com o Leandro até ao vivo, porque a galera não tá ainda comentando lá no Instagram por conta do delay e dos travamentos. Então eu queria sugerir da gente fazer, né, depois ao vivo no Instagram, ou após encerrar a live, algo do tipo assim. A gente volta no Instagram Tá e bom. faz. Beleza, pessoal? Então, para quem estiver assistindo o vídeo até aqui, não vai ser feito aqui, vai ser feito lá direto pelo Instagram, tá bom? E aí? Com a mesma palavra. Olha Aliás, já tem um comentário lá, hein? Já tem um comentário lá, não sei. lá. Ele vai ganhar, eu tô achando que ele vai ganhar, hein? Eu, O que ganha? Você não falou o que ganha. Tem que falar. Vai, já que não vai ter o sorteio, tem que falar o que ganha. Não vai ter agora, né?
Vai ganha? ter esse Minicô exclusivo porque acabou ele. Não tem lugar nenhum, né? Não tem. Onde você pegou esse Minicô? Lá na Limited Edition a gente pegou o último. Como é o nome do rapaz lá, você lembra? Não. Tio Rodolfo. Rodolfino. Rodolfo que arrumou isso aqui, ele que separou lá. E que mais? Me conta aí. Bom, aqui tá usando. Inaugurou a nossa camiseta nova. Verdade, né? Coisa de camiseta nova, né? E alguém vai ganhar ela. Vai ganhar uma e camiseta. A nossa caneca oficial. Nossa, caneca oficial. Uma camiseta e uma caneca oficial. Que legal, cara. E o Minicô. Poxa vida, hein? Olha, eu acho que até eu vou participar, meu. Você não pode. Eu não posso? Não. Tudo bem. Desculpa, é que eu achei a caixa muito bonita, olha. Mas você vai ter mais uma caneca de qualquer jeito. Mais. Uma camiseta, aí não é justo, né? Tá bom, tudo bem. Você já tem. Tudo bem, tá resolvido. Nós vamos sortear, né? E você tem um pra 10 desse. É verdade, mas você também tem esse Minicô aqui, não tem? Tem. Então tá bom, né? Mas ele não tá aqui, tá na minha casa. Conta aí pro tio qual o seu personagem favorito agora. Antes era o Homem-Aranha. Tom Holland. Tom Holland era o favorito dele antes. Daí foi mais Morales. Mas daí. Daí ficou a Maria. Não, já é outro? Sim. Qual é? Adivinha. Será que ele tem um rabo, tem focinho assim? Será? Tá pensando em descrever o Peter Ford? Não, acho que o tal de Rocket. Não? Não? Quem é? Conta aí pra gente. Essa é a surpresa. É surpresa. Eu só vou revelar esse personagem. Na verdade, é o ator, o nome dele. Quando a gente fizer o nosso vídeo depois da live. Então tá bom. É zoeira. Tá me zoando? Tá zoando todo mundo, né? Andrew Garfield. Agora eu entro o Garfield. Agora. Que legal, hein? Ele assistiu os dois do Andrew Garfield recentemente. Aí ficou alucinado. Até eu mudei de ideia. O meu era o outro, agora eu falei, bom, eu acho que o Andrew Garfield mandou bem, hein? Não foi assistir de novo. É que o Andrew Garfield ele é mais carismático. Tem a questão do personagem, do ator gostar muito também do personagem. Então, o meu ainda é o da trilogia do Sam Raimi, o Tobey Maguire. Mas não dá para negar que o Andrew Garfield é muito mais carismático. Né? Né? Eu acho que ele dominou o filme, o último filme, eu acho que ele mandou bem demais. Viu? Quem? O Andrew Garfield. O segundo filme, eu gosto muito do uniforme. Pera, deixa eu falar. Eu gosto muito do uniforme do Andrew Garfield. No segundo, eu não gostava daquela roupa de bola de basquete, aquele olho amarelo. Mas o segundo filme eu já torço um pouco o nariz, porque eles mudaram muito a história no quadrinho, né? Então eu fiquei meio... Eu digo quando é nesse último dele, que é os três, aparecem os três. Eu acho que ele rouba a cena. Acho que ali ele rouba a cena demais, assim. Ali ele se superou. Interrompendo. Na verdade, não interrompendo. Tem um easter egg nos dois filmes. Tem, na verdade, o easter egg faz de um e, na verdade, fez de outro. Entendi. Lembra da penúltima... A penúltima sim. A penúltima cena de luta que a Gwen Stacy tá caindo, que o Duende Verde, que é o filho do Asgore, virou o Duende Verde. Tá. Porque ele queria... Ele já estava começando uma doença que o pai pegou. Era uma doença de família. E ele estava começando a ter. Mas daí ele queria o veneno da aranha que picou ele. Sangue dele. Mas daí ele, com
conseguiu saber onde que tava mais antes daquela. Ah, entendi. Mas só tinha um líquido e não deu muito bom. Ele ficou doidão da cabeça, teve que usar um traje e daí... E daí? Bom, você já sabe. Você sabe que pra quem não assistiu o filme, você contou o filme inteiro, não deu spoiler total, né? Eu te digo mais. O segundo, outro personagem que eu gosto muito, que tenho muito na coleção, é Duende Verde. Eu tenho muitos Duende Verde. Ah, é? Duende Verde é o meu personagem, não sei se é o segundo que eu mais tenho, provavelmente é o segundo personagem que eu mais tenho na coleção. Eu tenho Então, mas assim, você gosta de vilão. Ah, sim, Pera. os vilões são muito mais legais que os mocinhos, né? Na verdade, o que é um mocinho se ele não Sem tiver vilão. um grande vilão? Nada. É. Isso é verdade. Deixa eu falar aqui pra galera. Fala aí. Bom, isso é verdade. Se não tem Coringa, não tem Batman. Não tem Coringa, não tem Batman, é verdade. Se não tem Duende Verde, não tem Homem-Aranha. É. O Duende Verde é o maior vilão do Homem-Aranha, possivelmente, porque tem uma questão, inclusive, familiar. O Norman é praticamente um pai adotivo pro Peter. Então, o Esqueleto é o tio do He-Man. Então, sabe que eu só vim me lembrar, saber, nesse daqui, porque eu não lembrava que ele era o tio. Eu vim... Mas não era. Essa interpretação começou na animação de 2002. Tá. Então, tanto que Revelation, ele também não cita o Esqueleto como parentesco, como meio-irmão do Rei Randor. Porque ele se baseia nas primeiras histórias em quadrinhos do He-Man, quando veio junto com as figuras. Essa ligação familiar, assim como outras ligações, foram sendo desenvolvidas muitos anos depois. Isso começou em 2002, e depois com a coleção Classics ele virou o tio. Nessa animação nova que o Matheus comentou, que é de 2022, ele também é o tio, mas em Revelation você pode notar que ele não tem nenhuma ligação de parentesco com o He-Man, ele veio de uma outra dimensão apenas. Entendi. Então, bom, tem também outros. Se não tem Loki, não tem Thor. Eu tô aqui em Que é outros o irmão. Que é o Que é irmão. o irmão, então, essas histórias. É o meio-irmão dele. É o meio-irmão. É um meio-irmão. Exatamente, mas essas. Porque ele é um gigante de gelo. Quando ele era bebê, desculpa, eu vou ter que falar. Vai, fala. Eu tenho que falar isso. Vai, manda bala. Quando ele era bebê, o pai do Thor, ele tinha achado ele bem ali. Numa caverna. Porque ele tinha lutado com os gigantes. Daí ele encostou nele e ficou da nossa cor. Aí levou embora. Mas daí, como ele pegou a caixa mágica, que esse é o nome verdadeiro, a caixa que ficava o Tesseract, bom, a gente viu. Aí ele ficou de gelo de novo. A gente viu. Entendi. Ele ficou azul com os olhos vermelhos. Em Guarife, não, é invertido. O Thor é meio doidão, o Loki é do bem, totalmente. Mas, na verdade, os gigantes de gelo eram do bem e o povo do Thor que era do mal. Entendi. Na verdade, não é. Não é isso, né? Tudo bem. Confundiu aí, pula. Não, Deixa eu agora falar do vilão do... Não, mas agora eu lembrei. Bom, a mãe do Thor, que era pra ser do Thor, na verdade teve filhos com o rei dos gigantes de gelo. E daí, eles tiveram um filho asgardiano e um filho gigante de gelo. Que o Loki sim era um gigante e o Thor era... Entendi. Agora fez sentido tudo. Agora o tio vai falar do que ele tava falando lá do Duende Verde.
se você for pensar, os melhores, você falou dos vilões, os melhores, é o que eu falei, o que faz o herói é o vilão. Geralmente, os vilões têm um desenvolvimento muito mais profundo do que, às vezes, os próprios heróis. E se você pensar, quando entra essa questão familiar, Star Wars, Darth Vader, pai do Skywalker. No caso do esqueleto, eu falei dele ser meio irmão do Randor, ainda tem uma situação, vamos dizer, política, porque era para o esqueleto ser o rei, porque ele era mais velho, ele era mais preparado, só que o rei Randor acabou sendo o rei, porque o esqueleto é meio irmão e era de uma raça, e por preconceito ele não pôde ser rei. Então, eu acho que os vilões, mesmo Norman Osborn, que tem duas personalidades, é um cientista genial e, do outro lado, é um vilão totalmente insano. Então, eu gosto muito do desenvolvimento, eu acho que os vilões são muito mais profundos, não porque pela maldade, mas para você entender como é que ele chegou naquele ponto de virou um vilão, mesmo ele não tendo razão. Eu acho que é muito melhor desenvolvido do que os heróis. Ah, sim, e foi o que você falou, sem um não existe o outro, né? Sem um não existe o outro. O próprio o Matheus não deve ter assistido porque é um filme mais pesado, mas o próprio Coringa do Joaquin Phoenix. Não assistiu. Então, mas é um filme que me incomodou bastante no cinema, não porque é um filme ruim, mas porque é um filme que te incomoda, aquelas situações todas. É feito para isso, eu assisti novamente, e é um filme, de novo, é um filme que eu considero muito bom, sai um pouco desse final dos heróis e tal, mas você começa a entender, não que você dê razão, mas você entende por que ele chegou naquele ponto. Sim, eu acho que de todos os filmes de vilão aí, não tem muitos, mas eu acho que é o filme mais profundo. É o filme que mais... Isso. Aí realmente, criança, acho que tem nem adulto que assiste, porque é pesado mesmo, o filme é pesado. Se você pegar outros, o Matheus não sei, mas mesmo o Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter, tal, que é o canibal e tudo, mas você vê que é um filme sobre um vilão, um canibal, tudo, mas que é um cara que você quer entender por que ele é daquele jeito. Então existe um desenvolvimento muito maior. Vilões. Eu já não curto tanto os vilões, mas eu vi falando por aí. Sem o Coringa não existiria o Batman. O Thanos, o que seria do universo da Marvel? Agora você até me corrigindo, o Thanos, pra mim, o Thanos sim, o Thanos é o vilão. Não, o Kang que é. Ele viaja no tempo, ele poderia acabar com tudo. Tanto é que você pode ver o Kang e tal, etc., mas o universo hoje no cinema da Marvel não engrena depois de Guerra Infinita. O Thanos teve que ter 2 filmes para ele ser derrotado, porque ele é mais poderoso, ele é mais prático. Os Kangs, eles não sabem muito como usar o multiverso, eles são os vilões da fonte da Marvel. Entendi. Mas se todos forem derrotados, bom, só tem uma pessoa que vai poder conseguir controlar o tempo. O Doutor Estranho, ele vai ser o Kang-herói. Tomara, né? Tomara. Matheus, aguarde o Doutor Destino. A hora que chegar o Doutor Destino. Não, eu tô falando Doutor Estranho. Não, é que ainda não chegou o Doutor Destino. Porém, não apareceu ainda o Doutor Destino. Aí sim a coisa. Porque o Doutor Destino é o vilão do Quarteto Fantástico. E também, falando em quarteto, a Marvel você falou Doutor Destino, eu tô aqui buscando o Doutor Destino na memória. E, cara, ele já falou de onde que é o vilão do Doutor Destino, cara. E também, a Marvel comprou a Fox. Então, ela tem o direito do Deadpool, X-Men e também, o mais legal, o Quarteto Fantástico. Caramba. Você gosta do Quarteto? Você gosta do Quarteto Fantástico? Ainda não viu nada ainda, né? Porque o último filme dele foi muito pesado. Na verdade, assim, ele assiste um rapaz que chama... Ranieri. O Ranieri, qual é o nome do canal? Sessão Nerd. E aí esse rapaz, eu não sei se você conhece, mas ele desmembra
todos os filmes. E, cara, e lá ele colhe informação, porque ele assiste 2, 3 vezes, aí ele me traz as coisas. Eu falei, mano, de onde ele tirou isso, cara? E quando eu vou olhar, realmente aconteceu. E ele grava, ele guarda, é impressionante mesmo. Mas ainda não conhece o Quarteto Fantástico. Eu não passei os outros, os antigos ainda. Tem antigo. Tem 3 filmes. 2 antigos e tem um que... Puxa, foi uma pena, porque começou muito bem o filme, depois veio pra frente e vira uma porcaria. Mas são os atores. Teve um que... Bom, não o que você falou, mas tem um quarto que tem um rapaz chamado Gabriel Dearo, que tem um dos canais dele. Dele é o Operação Cinema. Que ele fala dos erros, fala do filme. E também, é claro, não podia faltar que ele comentou de um parecido com esse último que você tinha falado, Pernizila. O último o quê? O último do Quarteto Fantástico que ele tinha falado. É meio parecido, só que... Tem um com surfista prateado. Esse eu gostei. Não é lá maravilhoso, né? Não, mas não tô falando... mas tem um quarto que é um pouco mais... ruim. Bem Sabe o que é? Que você falou a palavra porcaria e ele não fala, entendeu? Então ele tá tentando mais ruim. dizer aqui que o filme é um ruim. filme pior. É mais fraco. Pior. Beleza. Então, Tipo dos filmes, não assista esse filme. Como Chicken Park, que é um filme meio... que filme é esse? Chicken Park, um filme nada a ver, que mistura galinha com Jurassic Park. Entendi. E fica nada a ver. Não assistam, né? Ele tá naquele assim, não assistir, né? Então tá bom, já fala pro pessoal, não assistam esse filme aí, hein? Mas Leandro, resumo da obra, você vê, o Thanos, hoje, é o Darth Vader da geração nova. É o maior. Tem muita gente que fica ofendida com isso, tá? Os velhos ficam ofendidos, mas é o Thanos o Thanos é o Darth Vader dessa geração. É o maior vilão do cinema. Eu assim, quando ele deu o estalo lá, que eu tava numa. Eu falei, podia ser de verdade, né? Ele podia dar um estalo de verdade, assim, seria legal, porque eu entendi completamente o motivo dele e talvez se fosse a solução, né? Talvez ele seria a solução dos problemas de hoje, né? Você pega ele, o próprio Magneto, você entende, você não concorda, mas você entende o sofrimento dele, você entende o porquê que ele quebrou daquele jeito. Então, é muito mais profunda a história dos judeus, da guerra, toda aquela história. Então, eu gosto muito dos vilões. Agora, a história do estalo que você falou, a gente fica parecendo o Márcio do MMK, que está sempre revoltado com tudo, que destrói tudo, quebra tudo. O Márcio também é meio assim. Não sei se você conhece lá o MMK. Ele é meio revoltado, está sempre bravo. Cortou o último pedacinho, Pernizila. O Márcio, que é um artista lá do MMK, ele tá sempre bravo. Eu gosto muito dele, mas tá sempre bravo, tá sempre revoltado. Então, quando você que dá o estalo, eu não lembrei dele na hora. Ele é vizinho nosso aqui, ele mora aqui pertinho aqui. Tem que chamar ele pra lá. O rapaz que faz a restauração. O cara é o rapaz que restaurou o bastão da viúva lá, nossa. É um restaurador, depois eu vou mostrar pra você. Tá bom? Que conserta boneco. O rapaz que conserta boneco. Mas sabe o que é? Como eu gosto de falar. Imagina, ninguém percebeu isso. Percebeu? Não, imagina que alguém percebeu isso, mano. Eu vou falar. Então tá bom, eu vai. sou muito tagarela. Então manda bala. Mas eu vou continuar falando, porque é uma live, então eu vou falar. Entendi, é verdade. A live é pra falar, né? Então, continuando daquele assunto que não tem vilão, não tem herói. Se o General Zod não fosse, se não tivesse ele, não ia ser Superman. É verdade, né? Não tem vilão, não tem herói, né? Você conhece o Márcio também? Márcio todo mundo conhece, né? Mas também. Ele é boa, gente. E é um baita artista. Sim, os trabalhos dele são bons. O Capitão América, se não tivesse caveira vermelha, não tem.
Não teria, é verdade. Teria Capitão América. É verdade. O Pantera Negra é difícil falar, mas o Killmonger é meio que não é o primo dele. Então, depois a gente faz uma live só dos vilões e heróis. O que você acha? Aí você conta todos os vilões e todos os heróis. Mas é o meio primo dele. O meio primo. Entendi, é vilão também, né? Como o Tipo Eliseu falou, é parente, tá vendo? É meio primo, sabe por quê? Ele vem de Nova York mesmo. Ele nem sabia onde que era. Porque, na verdade, ele é um cara qualquer. E ele foi adotado pelo tio dele, daí virou primo. Legal. Bom, você tem mais alguma coisa pra falar? A gente já tá aqui 1h20 falando já, hein? Olha, você fala pouco, hein? E daqui a pouco tá na hora de você dormir, né? Que você tem horário aí. Você é um garoto de quantos anos? Fala aí. 6. 6 anos, né? 6 anos fazendo live aí? Como que é? Se não tem a Raia Negra, não tem a Aquaman. É isso aí. E deixa eu ver. E eu vi que sua esposa gosta de minicô, é isso? Eu preciso. Toda vez que eu encontro o Márcio, eu xingo ele, porque ele colocou minha esposa num caminho sem volta. E o pior, eu acho que vocês conhecem o Márcio. Eu conheço ele da época do fórum. Lá porque ele frequentava o mesmo fórum que eu. Tem uma coleção de Marvel Legends enorme. Muito grande. Eu acho que ele é aqui da Moca. Uma vez eu vi ele no Shopping Moca. Ele é aqui da nossa região, eu acho. Eu encontrei ele. Ele não me viu, mas eu o vi. E ele é simpático demais. Então, além de você falar, puxa, a figurinha é bonitinha, um belo dia ele encontra a minha esposa, o dia que eu recebi o prêmio lá, aí ele foi super gentil com ela, aí lascou tudo, porque eu falei, Márcio, tem que tratar mal, porque agora que ela ficou descontrolada. Agora. Então, eu também gosto, mas ela começou uma coleção de minicô e tá engajada. Ele gosta também bastante. Depender, cara, você minicô até no travesseiro. Pode. Posso continuar o que eu tava falando? Pode continuar o que você tava falando. Se não tem flash, não tem flash reverso. Olha lá, qual favorito agora? Adivinha qual que é nesse momento? Olha lá. Esse aí tá lá no seu quarto, né? Ou não? Tá na sala? Tá na sala, né? Não? E agora tem um exclusivo que brilha no escuro. Não. O He-Man? Não, o esqueleto? Não, o esqueleto. O exclusivo da San Diego Comic Con que eles estão levando para lá. Eles foram hoje para San Diego. A caveira é mais esverdeada e brilha no escuro. Caramba, que legal, hein? Mas eu tava continuando. Vai lá, continua. E encerra o assunto dos vilões aí. Vamos lá. Mas... Matheus, se não tem, você falou do Superman, não é o Zod. O maior vilão do Superman, depois do Lex Luthor, é o Apocalipse, é o Doomsday. Isso é verdade. É o Doomsday. Doomsday é o Apocalipse que aparece no Zack Snyder lá, não é? No Zack Snyder, só que aquilo lá aquilo ali fizeram um sacrilégio, vamos falar assim. Acabaram com o personagem. Essa é uma das raivas que eu tenho dessa versão do Zack Snyder, porque transformaram um vilão em troll da caverna. Eu posso continuar? Pode. Vamos lá. Continuar. Então, deixa eu ver aqui, quem tem mais? E da Tartaruga Ninja? E aí? Se não tem Krang, porque se são os vilões que tiveram que fazer muito mais. É o Krang. Quem é Krang? São bichos que vieram de outro planeta, de outro mundo. E ele tem razão, se não fosse o Krang, porque quem criou o Muse nos quadrinhos, numa outra dimensão, foi o Krang. Então o Krang é responsável pela criação das Tartarugas Ninja e do Splinter. Porque tem razão. Eu li quando a gente fez
a gente fez um review das tartarugas do Minico que chegou. Eu li para ele um pouquinho do começo lá da. Mas porém é verdade, porque o último filme das Tartarugas Ninjas, que foi em desenho animado, uma nova animação que a Nickelodeon fez, que é muito legal, muito engraçada. Vai ter um filme novo, esse mês. Eu sei. Tem filme novo da Tartaruga Ninja. Eu sei. Mas ainda não tô falando. Tá bom, vai lá. Então, no ano passado, lançou As Tartarugas Ninjas, o filme. Que é um desenho, é um filme muito engraçado. É tipo Marvel. Só que pega Scooby-Doo, pega Marvel, pega filme de comédia, junta tudo, vira esse filme das Tartarugas Ninja. Entendi. E é outra coisa que ele gosta, viu, cara? Outra coisa que eu não sei de onde ele tirou. Tartaruga Ninja. Vou te falar que quando ele tinha 2 para 3 anos, um dos seriados que ele mais assistia sozinho era Power Rangers. E os antigos, eram os antigos. Eu não consegui passar para ele ainda Jaspion, porque eu fui passar e tava com legenda, não tava em japonês, tá? E aí ele ainda tá aprendendo a ler e tal. Mas, cara, outra coisa que ele gosta é de Tartaruga Ninja. Tartaruga é atemporal, né? Tartaruga, você vê, nos anos 80 fez sucesso, nos anos 90 aí teve os filmes, esses filmes são bem legais, mas são muito legais os filmes dos anos 90. Depois, nos anos 2000, teve uma animação que é excelente. E aí, como que é a animação? Desenho. Não, mas... É um desenho. É um de mas 2003. que tipo? É um desenho animado, ele é bem legal, ele se demora bastante. Se for 3. Deixa ele falar, deixa ele contar. Na verdade, se for 3, eu já vi um dia. Tem o 3D também, mas tem uma outra animação que é mais legal ainda. Mas você vê, tiveram os últimos filmes do Michael Bay, que são mais ou menos, na minha opinião, são divertidos. E nos quadrinhos, puxa vida, eu tenho pelo menos 16, 17 volumes de história das Tartarugas Ninja dessa grossura, que estão sendo lançados pela DW. As histórias são bem mais adultas e tem uma questão filosofal, de filosofia muito grande, tem umas coisas muito legais. Mas Tartaruga Ninja é atemporal mesmo, é incrível. E ele, é o que eu te falei, sei lá de onde ele tira algumas coisas que eu não sei. Me pergunta que eu não sei de onde saiu, ele sabe. A Tartaruga na coleção também tem muita coisa. A Tartaruga também é algo que eu gosto muito. Então, a NECA lançou... Então, você gosta de He-Man, Tartaruga, Thundercats. Thundercats é outro que você gosta bastante. Gosto. Eu vi que você tem vários bonequinhos do Super Mario. Ele também gosta de Super Mario. Super Mario, pra mim, até hoje eu jogo. Eu jogo bastante. Falando em Super Mario... Você gostou do filme? Segundo melhor filme do ano. Foi divertido demais. Eu me diverti demais com aquilo lá. Minha esposa saiu com um sorriso de orelha a orelha. E todo mundo que estava ali no cinema, criança e tal, eu vi que divertiu demais. E você falou segundo, porque qual foi o primeiro? O primeiro filme... Aí vai ter uma treta danada. Porque apesar de não ser um filme excelente, levando em conta todo o histórico da produção complicada, eu gostei do Flash. Eu me diverti demais. Não pelo Flash, mas pelo Michael Keaton como Batman. O meu Batman é o Batman de 89. Então ver o cara de novo, ver o Batman de 89 de volta, pra mim foi sem preço. Eu não achei o filme ruim, não. Eu acho que o grande problema foi a expectativa que geraram em cima dele. Porque toda a estreia de filme estão esperando um Ultimato. Toda estreia estão esperando. Não, gente, Ultimato foi um filme que levou 10 anos para chegar naquilo. E chegou como poderia não ter chego também, né? Mas e todo filme que faz, não, esse agora... A régua é baixa, mas a régua esse ano é baixa. Não estou falando que é o melhor filme de todos os tempos. Estou falando que o filme de 2023
é o melhor, na minha opinião, de 2023, porque a régua tá baixa, né? Os filmes não estão... Eu vou te falar, o melhor filme que eu assisti esse ano não tem nada a ver com herói, é um filme do Netflix que se chama A Chegada. Então, nesse quesito nosso de heróis e tal, com a régua baixa, o Flash ainda, na minha opinião, me diverti demais por causa do... Se não tivesse, talvez, o Batman do 89, não teria o mesmo peso. O Flash... Bom... Mesma coisa do... Previsível. Você acha isso também? Mas qual é o primeiro filme melhor do ano? Mario ou Aranha Verso? O Aranha Verso. Esqueci. Bem lembrado, Leandro. A ordem. Aranha Verso, Super Mario e Flash. Pronto. Essa é a ordem. Aranha Verso foi um filme... me surpreendeu. Mas é para um público que a gente, dos quadrinhos, minha esposa já ficou entediada com o filme, mas para quem gosta dos quadrinhos, para quem assistiu o primeiro da Aranha Verso, para quem bem o personagem, aquilo é legal pra caramba. Assim, você falou de público, eu percebo que nos comentários da maioria, e aí eu tenho o comentário dele que assiste todos comigo, e para mim eles estão preparando para esse público. Desculpa, vai lá, fala lá. Qual é o melhor filme? Se eu fosse escolher, não é Aranha Verso. É o Aranha Verso. Não é? Não é. Qual é? Eu até me diverti com o Mario. Mas não tava no ponto que eu queria. Então o Flash ganhou. Flash. Que legal, hein? Porque se não existisse Marvel, não existisse Homem-Aranha. O seu preferido é o Flash, né? Você contou, né? Que não, legal. eu contei pra você, não pro pessoal. Tá contando agora, legal. Eu acredito muito que todas e a grande maioria dessas séries e filmes, eles estão sendo feitos preparando para esse público aqui. Possivelmente. Você pode ver que ele adorou a menina lá que esticava e não estica mais, a Miss Marvel. She-Hulk, ele gostou. Não estica mais? Porque nos quadrinhos ela é diferente, entendeu? Do que no filme. Não, ela não tem tudo, na série. Não, ela esticava, só que não estica mais. Por quê? Ela esticasse, ela virava Capitã Marvel. Entendi. E essa é uma discussão infinita, Leandro, porque é de quem compra, de quem consome isso. Então, existe uma discussão muito grande que a geração mais nova até pode consumir os filmes, mas tem muita gente, a geração mais nova não consome muito, talvez, o merchandising, o colecionável. Tal. Seu filho é uma exceção, mas a discussão eterna das pessoas é exatamente que a geração mais nova não tem os mesmos gostos que a gente. Então, por exemplo, fala de Masters of the Universe, fala de He-Man. Essa animação que vocês chamam de 2022, chama de 2022, que é o CGI, ela pra mim é redondinha. Eu pra caramba assistindo. Já meu sobrinho assiste Revelation. Vai entender. Ele não se identifica mais com os anos 80 também, com Vintage, ou com Revelation, do que com a animação CGI. Ele acho que gostou dos dois, assim. Ele assiste mesmo, então, como eu te falei, ele gosta do mais velho. O que foi? Tá cansado? Depois procure o 2002, que ele assistiu, que é bem legal. Vou procurar. Os 2 primeiros episódios são muito bons. Vou procurar passar por ele. Bom, então, você tem mais coisa para perguntar para o Enisila, porque agora você já tá bateriando aí, né? Eu já quero jantar. Você quer jantar já? Ixi, Maria, meu Deus do céu. E agora, hein? Mas vamos fazer a última pergunta. Tá, vamos lá. Pergunta-chave. Qual é a pergunta-chave? A pergunta de chave de ouro. Vamos ver lá o que você vai perguntar, hein, mano? Eu vou dar 5 vilões pra ele escolher. Tá bom, você vai fazer uma escolha. Mas eu vou. O esqueleto não vai estar. Tá Se bom. não existir He-Man nenhum, eu vou dar 5 opções. Tá bom, vai lá. Mas não Fala mais pertinho do microfone aqui. Mas não é só de Marvel, hein? Tá bom.
Tá bom. Primeiro, General Zord. Tá bom. Zod. Zod. Vai lá. No microfone aqui. Magneto. Deixa eu ver. Quem mais? Krang. E a Raia Negra ou o Coringa? Eu tenho que escolher um desses? Sim. Só um? Só um. Sem dúvida, o Coringa. Sem titubear. Tá vendo? Sem ficar na dúvida. Uma mosca, tá vendo? Tirou o esqueleto, ele foi no Coringa. Coringa é legal, mano. Aliás, chegou o Coringa essa semana aqui. Chegou o Coringa da promoção, acabei comprando ele antes da Iron. O pequeno lá, o último dos quadrinhos. E você passou ileso na promoção, como foi? Foi só o Coringa. Ele passou ileso, então. Saiu feliz. Eu tô tranquilo. Perdi lá. Vai. Ligar? Qual que é o seu herói preferido? É verdade, só falou de vilão, né? Mas eu acho que o herói preferido dele, todo mundo já sabe. Quem que você acha que é o meu herói preferido? Você acha que é o He-Man? Você acha que é o Lion dos Thundercats? O Batman? O Luke Skywalker? Quem você acha que é o meu herói preferido? É fácil, He-Man. E o segundo? Eu já esqueci os que ele falou. Eu só lembro do Luke Skywalker. E pode ser. Lembro do Batman, né? Não sei. Pede pra ele contar aí que eu mas eu só queria saber qual que era o primeiro favorito. Não, tudo bem, mas agora a pergunta é qual é o segundo. Fala qual é o segundo. Não, mas eu quero saber qual que é o primeiro. O primeiro é o He-Man. Primeiro é o He-Man. Não, é o primeiro. Tá bom. Tá bom, só queria saber. Você quer saber o primeiro? Tá bom. Não, o segundo não interessa. Não tem segundo lugar. Tá bom. Agora eu vou falar. Fala do seu cupom aí pra galera. Tem até um esqueletinho aqui atrás, ó. Aqui embaixo. Que legal. Esqueleto lá. Mas Fala do seu cupom. você fala. Vou falar, pessoal. Aí. Mas antes, eu vou fazer a pergunta: qual herói? Qual herói? Não, ele já falou. Não, mas se eu tirasse o He-Man de todo o universo. Aí você vai saber do segundo Agora dele. quer saber o segundo. Agora quer saber o segundo. Não. Você tirou o He-Man, qual que ele gosta mais, não é? Tá. É o segundo dele. Não, mas Tá bom, então tudo bem. Tirou o He-Man, qual que ele gosta mais? Essa é a pergunta? eu vou te dar 6 opções. Não, tem que ser o que ele gosta mais. Não, mas Não? vou te dar 6 opções. Em sexto lugar, Batman. Em segundo lugar, Não, em quinto lugar. em quinto lugar, Batman. Não, em sexto lugar foi o Batman, em quinto é o Batman de Não, novo. eu falei Aí tá fácil. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. O que mais? Em quarto, Boa. bom, Aquaman. Tá, beleza. Terceiro. Terceiro, Robin. Robin, beleza. Em quarto, Em segundo. em segundo, Ciclope. Em primeiro. Em primeiro, Vai, mano. Pantera Negra. Pantera Negra. Pode só escolher um desses. Acho que ele nem lembra de tantos heróis que você falou aí. Eu acho que eu vou de Batman. Você citou ele tantas vezes que eu vou de É Batman. Batman. Vai de Batman. Agora vamos falar do Batman na coleção também. Eu tenho Agora Bastante Batman. Eu tenho uma nick lotada aí. Só de Batman. Pode falar do cupom. Pode, agora eu posso falar do cupom? Bom, pessoal, a gente tem um apoio nosso aí da Japão 21.
lá do Robson, ele tá com um cupom do Robson, é o dono da Japan 21. Ele criou um cupom. Filho de Zé Leôncio, da novela Pantanal. É isso aí mesmo. Ele comprou 5% de desconto. É que eu tô vendo ali. Muito bom, muito bom. E aí você digita lá o Geek Pai, Geek Filho, tudo junto. E aí você vai ter 5% de desconto na compra no site, tá bom, pessoal? Esse Isso é verdade. Eu acho que o Pernezila tem cupom aí, não tem, Pernezila? Você tem mais cupom que boneco, né? É que os cupons ficam mudando o tempo todo. Eu acho que a gente na Java 21 não vale, mas para quem vai comprar, tanto faz pegar. Não, mas você tem outros cupons, não tem? Tem Iron, tem, sei lá. Eu não sei se estão válidos, porque vira e mexe, eles derrubam, vai. Eu sei que nesse momento, eu acredito que só. Eu acho que só o da Taverna do Rei tá valendo. Onde eu compro o quadrinho. Que é tristeza aí, viu? Pela sua atenção, paciência, por ser o primeirão aí, cara, muito importante. Ele ficou muito feliz. Isso não tem preço aí. A gente vai se ver em muitas outras aí, se Deus quiser. Sucesso aí, meninos. Matheus, juízo, hein? Comece a gostar mais da DC. Goste menos da Marvel e gostar mais da DC, tá bom? O tio DC é um nauta, tá vendo? E assista o He-Man de 2002. Você vai gostar. Vamos assistir o He-Man de 2002. E aí, quando a gente for na Iron Nativa no evento, você vai lá contar pra ele como é que foi, beleza? Combinado? Um evento que tiver na área. Calma que não tem nenhum agora. Quando tiver, a gente vai lá, tá bom? E vá no JP Burger, que você vai gostar demais. Lá tá incrível. JP Burger? No Jurassic Park novo, a gente vai lá. E depois você vai gravar um vídeo. J de Jurassic, P de Park. Beleza? Então tá bom. Pernezila, valeu. Vai, rapaz, você falou mais que eu da cobra? Não. Mas você tem um bordão de quando você acaba o vídeo, Pernezila? Tenho. O bordão eu falo assim, ó, tchau. Ele é curto e só tchau. Você tem o seu, né? Tchau. Tá vendo? O bordão dele é tchau. E o seu, qual é? É quase igual, não. Então, o seu é quase igual, né? Só adiciona um fui e... Tchau e fui, assim, não é? Fui! Então tá bom. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aí. Desculpa aí os problemas técnicos aí. Mas tudo bem. Teremos outras lives aí, né? Vai melhorando, né? Vai melhorando a cada... E quando chegar na quinta, eu acho que... Já vai estar melhor, né? Sim, muito melhor. Então tá bom. Sorteio vai estar no Instagram, pessoal, tá bom? A gente vai dar as informações lá. A gente pode deixar que o presente vai sair. Até o Pernezila vai concorrer. Mas... Não é mais, mano. Fui já. Não, mas... Como? Não, a gente vai informar por lá, tá bom? Fica tranquilo, tá bem? Então, beleza. Pernezila, obrigado. Um grande abraço. Boa semana para você aí. Obrigado pelo carinho, tá bom? Se cuida. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.